Jornal da Rede Alesp. Bem, Júlio, o Jornal da Rede Alesp entrevista agora o deputado Roberto Moraes, do Cidadania. O deputado fala sobre as obras de pavimentação das vicinais em Piracicaba, no interior de São Paulo. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Júlio. Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos da Rede Alesp. Estou à disposição. Então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, deputado, quais as vicinais, então, que serão pavimentadas aí na região? Na verdade, é uma vicinal, né? Nós temos aqui o bairro dos Tiroleses, de Santana e Santa Olímpia, são oriundos, são centenários aqui, eram de Trento, região da Itália, e são os dois últimos bairros que separam os municípios de Piracicaba com Charqueada. Eles ficam no acesso pela rodovia Hermínio Petrin. Eles têm lá uma alça de acesso totalmente pavimentada, no quilômetro 182, onde será construída a praça de pedágio, porque Piracicaba entrou nesse plano de concessões dos 1.300 quilômetros do governador do estado e sai aqui de Piracicaba e vai até Panorama, o projeto PIPA, como é denominado. E com a duplicação, já tem um trecho duplicado da rodovia Piracicaba-Charqueada, será duplicado até Charqueada-Salta, a escolha inicialmente dos técnicos da Artesp, o pedágio seria instalado no quilômetro 180. Aí houve uma grande movimentação dos moradores, não querendo a instalação da praça nesse local, e nós fomos lá num manifesto que aconteceu num sábado pela manhã, no mês de fevereiro, antes da pandemia, e nós conseguimos sensibilizar a Artesp e passar a praça para o quilômetro 182, mais 250 metros. Porque se ficasse no 180, todos os veículos que viessem de Charqueada em direção à cidade de Piracicaba teriam acesso por dentro do bairro de Santana, acabaria com asfalto. E ali passa caminhão pesado, passa caminhão de cana, que nós temos aqui as usinas da Raizen, e tem uma que fica justamente na metade do caminho, no município de Piracicaba, indo para a cidade de Charqueada. Eu sou da região, eu nasci em Recreio, no município de Charqueada, e desde pequeno eu frequento o bairro dos Tiroleses e eu via muito eles pedirem esses 5 quilômetros de asfalto que sai no primeiro viaduto. Vai encurtar praticamente em 20 quilômetros, ida e volta, quem sai de Santana e Santa Olímpia vindo para Piracicaba. Já vão sair aqui no primeiro viaduto, sentido Charqueada, na rodovia Hermínio Petrin. Voltamos a nos reunir com a Artesp e o doutor Alberto, o Pedro Brito foram muito atenciosos e eles nos colocaram em contato com o Sérgio, que é um argentino, presidente dessa concessionária, a conhecida concessionária Eixo, que ganhou essa licitação. E numa reunião que estava o prefeito Barjas, o Jorge Akira Kobayashi, que é o nosso secretário de Trânsito e Transportes, e a minha presença, tudo online. Para nossa surpresa positiva, o senhor Sérgio disse o seguinte: olha, gente, eu tenho uma alternativa. Como tem essa vicinal pertence ao município, e o município, apesar da grandeza que de Piracicaba, está sem dinheiro em função da pandemia, eu vou fazer, a concessionária vai fazer essa obra e não haverá nenhum aditivo no contrato, não haverá nenhuma mudança no tempo do contrato, nada. A concessionária vai bancar esse asfalto. Essa obra, para vocês terem uma ideia, começou na segunda-feira da semana passada, está quase concluída, são 5 quilômetros ligando Santana para esse primeiro viaduto indo para a cidade de Piracicaba. Isso vai facilitar e muito a vida deles. Agora, o que eles queriam, na verdade, é que fosse antecipada a obra do acesso atual, que vai acontecer daqui 6 anos, e não fizesse agora asfalto. Isso, um movimento político que aconteceu no bairro. Mas a maioria da população realmente está satisfeita e eu fico feliz de ter conseguido, mas essa obra está quase concluída nesse acesso a Piracicaba. Deputado, a execução das obras era um pedido aí antigo dos moradores da região, né? Quais os transtornos que a comunidade mais se queixa do local e o que vai melhorar com a realização dessas obras? Olha, a comunidade pediu para tirar a praça do porque a praça do pedágio é inevitável, não tem como. Pediu para que tirasse do 180, fosse para o 182, que é bem no acesso ao bairro. Aí eles não vão pagar pedágio para vir a Piracicaba. Mas em função dessas obras, esse acesso antigo terá que ser interditado durante a execução das obras. Aí surgiu essa possibilidade e foi feito esse asfalto, que está quase concluído, para que as obras continuem no seu ritmo normal. Então, no meu modo de ver, facilitou muito a vida deles, porque encurtou a vinda deles para Piracicaba e de Piracicaba lá para o bairro de Santana e Santa Olímpia, porque a maioria dos moradores lá exerce a sua profissão
ou na usina, né, no setor do agronegócio, ou trabalham em empresas aqui na cidade de Piracicaba. E a gente sabe, deputado, que além desse momento que São Paulo, Brasil e o mundo vive da pandemia, as cidades e as regiões têm as suas demandas específicas. Aí no município de Piracicaba e na região, quais as outras demandas nesse momento que são urgentes? Na verdade, é a área de saúde, né? Nós conseguimos aqui, para o DRS-10, tão bem comandado pelo médico infectologista, Dr. Hamilton Bonilha, 170 respiradores que vieram no pior momento da crise. Nós temos aqui o Hospital Regional, que foi construído pela Prefeitura, foi inaugurado ano retrasado. O Hospital Regional virou referência de Covid. Foram 50 leitos, 50 UTIs que foram montadas. A gente conseguiu isso junto ao governo do Estado. Nós conseguimos também respiradores para o Hospital do Cano e para a Santa Casa, que são os 2 hospitais que atendem SUS aqui em Piracicaba, além do hospital particular, que é a Unimed, que também ampliou os seus leitos de UTI. Mas, felizmente, hoje a ocupação está em torno de 35%. Está caindo também, embora a gente fique alertando a população para que não relaxe, né? Não deixe de usar máscara, álcool gel. E tivemos mais de 10 milhões liberados para toda a área de saúde da nossa região. Foi um dinheiro que já está sendo pago pelo governador do Estado. Inclusive, nessa semana mesmo, nós anunciamos para o Hospital do Cano e para a Santa Casa mais 2 emendas já pagas de R$400 mil. Então, nesse momento, a prioridade é a saúde. Agora, se Deus quiser, saindo dessa crise, nós temos ainda muitas demandas. A gente tem aqui mais vicinais para ser asfaltada. Nós continuamos trazendo recursos para as prefeituras da nossa região, onde eu trabalho já no meu 6º mandato, que o meu foco é aqui nessas 20 cidades do interior do estado de São Paulo, capitaneada aqui por Piracicaba. Deputado, como é que está a situação hoje da cidade em relação à pandemia, né? O comércio já está funcionando aí com os devidos cuidados. Dá um panorama para a gente, não só aí da cidade, mas da região também, por favor. Nós somos uma faixa amarela, né? E eu tenho uma expectativa, não sei que o governador Dória vai anunciar daqui a pouco às 12h45. Então a gente está na faixa amarela, naqueles horários determinados, às 8 horas do comércio. A questão dos restaurantes todos se enquadraram. Enfim, a vida está normal na cidade. Hoje mesmo eu acabei de sair de uma reunião do Distrito Industrial Uninorte, onde fica lá a fábrica da Hyundai, e lá o movimento é normalíssimo, todo mundo com álcool gel, com máscara, mas a vida da cidade está praticamente normal. Claro que houve um sofrimento muito grande, principalmente do comércio, muita gente acabou sendo demitida, mas agora aos poucos está sendo retomado. Em função do tempo fechado. E muita gente acabou fechando as portas mesmo. Não tem esse número exato, mas foi um momento muito triste, muito tenso, momento de muita gente com depressão, ou que nós estamos vivendo um ano atípico, pedindo para Nossa Senhora, né, minha padroeira, que acabe logo o ano e surja urgentemente essa vacina. E mesmo com essa volta, né, que é muito importante para a cidade, para girar a economia, o senhor falou uma questão agora há pouco, né? Tem que ter os cuidados, né? As pessoas não podem descuidar do uso de máscara, o uso do álcool gel. Então, gostaria que o senhor fizesse esse alerta também aí para a população da região. Eu faz 45 anos que eu faço programa de rádio, toda manhã em Piracicaba, né? E... Aliás, eu quero desculpar a confusão que eu fiz na agenda, tá? Na última segunda-feira. Peço desculpa, eu trabalho em rádio, eu apresento o Jornal da Manhã local da Jovem Pan News Piracicaba, e todo dia nós temos um entrevistado ao vivo. Estamos fazendo tudo por telefone em função da pandemia, mas ficamos no estúdio lá, eu e a apresentadora, que é a Adriana Pássaro, e a gente faz tudo por telefone com os nossos entrevistados. Era um prazer, quando podia recebê-los no estúdio. Mas agora a direção da rádio tomou essa decisão, claro, com muita precaução. Então, assim, eu tenho sido até insistente, até chato nisso, todos os dias, todos. Hoje eu abri fazendo comentário do Trump e da sua esposa. Esse vírus, ele não escolhe sexo, não escolhe classe social, enfim, não escolhe. O presidente da República pegou, é uma grande responsabilidade, eu falei isso no ar, inclusive. Qualquer pessoa, mas pessoas que formam opinião, as autoridades, fazer o que eles estão fazendo. Tanto o Trump como o Bolsonaro, ontem de novo, ele estava lá com muita gente, sem máscara, dando mão, tirando foto. Não é esse o exemplo. E o Trump dizia que estava tomando medicamentos, só que pegou também. Então, essas pessoas, nós, na vida pública principalmente, temos que dar exemplo. Então, eu tenho insistido muito nisso na nossa programação. Pessoal, toma cuidado, toma muito cuidado, porque o vírus está aí, o vírus não vai embora, nunca mais vai. E hoje, essas precauções que nós somos obrigados a tomar
Claro que não é legal, principalmente com esse calor, né? Ficar andando de máscara, enfim. Mas no início eu não estava acreditando muito que era tão grave essa doença. Quando chegou no Brasil, logo depois chegou a Piracicaba, um amigo médico, né? Pegou, aliás, 2 médicos. Um ficou 60 dias entubado na UTI, felizmente está vivo, que é o presidente da Unimed, o Dr. Carlos Youssef. O Dr. Hélio Pedroso, que é um amigo meu, foi vereador comigo, é vereador ainda em Piracicaba, ele também ficou na casa dele. E conversando ao telefone com ele, ele falava assim: Roberto, eu estou deitado, eu estou mais ou menos. Ele não foi para o hospital. Eu levanto, eu dou 2 passos, preciso sentar, e você puxa e o ar não vem. E o caso dele foi um caso simples. Simples não, porque ele pegou Covid, mas foi um caso bem menos grave daqueles que vão para o hospital. Ano passado eu fiquei 30 dias na UTI, fiquei 20 dias entubado, mais 30 no quarto. Não era Covid, não, outro problema que eu tive. Mas ele falou, é muito perigoso. Então a gente está aqui alertando os ouvintes, alertando a população sobre essa preocupação nossa com a saúde do cidadão. E o uso de máscara e o uso de gel, nós vamos levar isso para o resto da nossa vida. Mesmo descobrindo essa vacina, nós temos que continuar nos precavendo, porque essa doença é extremamente perigosa. Primeiro, é acima de 60 anos. Já tivemos o caso de uma criança de 1 ano em São Paulo que faleceu. Nós tivemos um caso aqui em Rio Claro de um menino de 11 anos, não sei se é menino ou menina, não divulgaram o sexo, mas de 11 anos. Quer dizer, não tem idade para pegar. Então, a gente orienta, vocês também aqui na nossa Assembleia, né, tem que orientar, porque nós estamos realmente preocupados e pedindo que chegue logo a vacina. Deputado, o senhor me fez lembrar uma conversa que eu tive um dia desses, vindo para cá, aqui para a Assembleia Legislativa, com um motorista de Uber, e ele falando que tinha tido Covid, né, o senhor contou o caso aí, ele falou que tinha tido Covid, aí ele falou para mim, mas é como se fosse uma gripezinha, né? Passa rápido e tal. Aí eu fui conversando mais com ele sobre a Covid, e aí ele me contou que tinha perdido a cunhada e tinha perdido o pai com 95 anos, né? Mesmo assim, ele estava falando que era uma gripezinha, né? Perdendo 2 pessoas da família. Né? Para a gente ver o quanto que essa doença é grave, né? Fazer o alerta aí e tal, enfim, quanto que às vezes o discurso das pessoas está ali muito alinhado, né? Com essa questão de que não é tão grave assim, mas é bastante grave. O senhor fez aí o alerta, né? Dessa questão. E eu queria que o senhor falasse um pouco, né, diante dessa pandemia, da situação aqui da Lesp, como é que o senhor vê a situação, as audiências virtuais. Está funcionando bem, né? Você pulou do carro, a hora que eu falei que perdeu o pai e a tia e ele teve Covid, né? Pelo amor de Deus. A gente bate papo, né? Porque para ouvir a história, mas é uma história interessante, né? De ser contada, porque ele falando que é uma gripezinha, né? E tal, mas tinha perdido 2 pessoas da família, deputado. Né? Então, para a gente ver a gravidade. Bem gripezinha, né? Não tem nada de gripezinha, né? Não tem nada. A Assembleia deu exemplo para o país. Foi o único parlamento do país, dos 27, o único que reduziu os salários dos deputados, reduziu a verba de gabinete. Foi o único que aconteceu isso aí. Tá? Nenhum local mais aconteceu. Se vocês têm uma ideia, há 20 e poucos anos atrás, quando eu cheguei na Assembleia, a Assembleia também tinha acabado com a aposentadoria de deputados e vereadores aqui no estado de São Paulo. 2 mandatos dava direito a metade do salário líquido. 3 mandatos, 75%, 4 mandatos, 100%. Acabou. Hoje, com a minha idade, eu me aposento pelo SUS, com 45 anos de carteira assinada, trabalhando em rádio, me aposento hoje em torno de R$ 3.500, porque eu não tenho 65 anos. Então, muita gente fala, você está aposentado, está no 6º mandato. Então, a Assembleia Legislativa foi a primeira Assembleia também, vocês são jovens, mas vocês podem pesquisar aí, que acabou com o voto secreto. Hoje, depois virou uma lei nacional, porque o que se aprova em São Paulo, muitas vezes vira lei nacional. Aí o Congresso também acabou com o voto secreto. Enfim, nós devolvemos 400 milhões para o governo do Estado de São Paulo, para que ele pudesse repassar isso para os municípios. Então, a gente deu exemplo. As reuniões virtuais funcionam absolutamente normal, tanto as dos plenarinhos, como na votação principal no JK, enfim, nós temos essa alternativa. Agora, por determinação do presidente, né, como diminuiu aí o caso, embora a Assembleia não está aberta, nós estamos voltando aí virtualmente para votar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas esses exemplos que a Assembleia deu foram exemplos que vieram a contribuir. É que, normalmente,
Quando você faz uma coisa boa na política, não aparece, né? Quando fala em político, já acha que todo mundo é ladrão, ninguém presta. Continuamos tendo um mau exemplo de roubalheira. Quem é que imaginava que um presidente da República iria ficar na cadeia, embora era para estar lá até hoje? Governadores do Estado, deputados, grandes empresários, quem é que imaginava que um dia seriam presos? Estão sendo presos. Tá? E muita gente que está solta era para continuar na cadeia. Então, a gente está vivendo aí um momento muito difícil, um momento que a população tem que se conscientizar, ela tem que avaliar, separar o joio do trigo, tem que fazer isso. Deputado, o senhor falou, né? O senhor tem uma grande experiência aqui no parlamento. O senhor está no 6º mandato, o senhor falou sobre essa questão que a sociedade, nesse momento, não olha, talvez, com bons olhos a política. Com a sua experiência, deputado, como fazer esse resgate da população e realmente acreditar na política e na figura do político? Olha, primeiro, a população sabe que alguém vai ser governador, vai ser prefeito, vai ser vereador, vai ser deputado, presidente da República, senador. É saber escolher. O grande momento que a gente vive, Júlia, é que as notícias da política só saem notícias ruins. A notícia boa não interessa. Eu sou jornalista, sou radialista. A notícia boa não interessa. O que interessa? Vamos buscar se tem coisa errada. Que não tá, eles não estão errados. A imprensa tem que fazer o papel dela. Então, normalmente, você sabe, vocês são jornalistas, nós só vemos e lemos notícias ruins. Você pega, por exemplo, os telejornais, quando eles pegam um tema, vai ficar em cima daquele tema sempre. Então, isso dá um desconforto, dá uma desconfiança maior ainda na população. Mas ela sabe que precisa escolher. O cidadão não foi bem, não vota nele. Tenta um outro. Eu, pelo menos, penso assim. Deputado, o senhor que é jornalista também, gosta de um bom bate-papo, né? Trabalha em rádio e tal. Como é que o senhor vê aí essa questão das fake news, né? Tem essa discussão hoje aqui na Assembleia, né? Tem uma CPI das fake news, tem essa discussão na Câmara Federal. E a gente sabe que as eleições aí 2020 vão ser basicamente nas redes sociais, né? Estava até conversando sobre isso assim, né? Com um especialista que dá cursos aqui na casa. Ele estava falando o seguinte, que se você não tiver um celular assim, talvez você nem note que está rolando eleições e tal. Queria que o senhor falasse desses dois temas, né? Como é que o senhor vê essa questão das fake news e a importância das redes sociais nas eleições de 2020? Fake news, para mim, é uma grande sacanagem. A gente está na política, a gente sabe da maldade que existe. O próprio Superior Tribunal Eleitoral está com uma publicidade intensa, alertando para as pessoas que antes de ficar publicando coisas ou compartilhando, que vá buscar a verdade, que haverá corresponsabilidade. E isso vai acontecendo nessas eleições. As redes sociais são fundamentais, mas pro lado bom. Eu passo por isso aqui, o que eles colocam de mentira, é um negócio impressionante. Impressionante. A gente já está calejado, né? Tem tempo de estrada. Eu fui 6 anos vereador, estou no meu 21º ano como deputado estadual, tenho essa experiência de rádio, jornal, de televisão, mas eu entendo que a população não pode ficar curtindo tudo que ela vê. Não ser, porque hoje não tem mais diálogo, não é verdade, Luciano? Hoje você tá numa mesa, a mãe, o pai, os filhos, na hora do almoço estão os 4 no celular. Não se olha na cara, não olha nem no prato de comida. Isso acontece, deputado, em vários lugares, assim, inclusive com nós, jornalistas. Eu já, não aqui na Assembleia, mas eu já vi reunião de jornalistas, uma mesa grande, vários jornalistas, e todo mundo aqui, ó, todo mundo assim com o celular, ó, todo mundo conversando, mas todo mundo assim, olhando para o celular. Ninguém se olha mais no rosto, né? Ninguém olha mais. E agora com a pandemia, então, acabou com o negócio de carinho, dar um abraço, dar um beijo, sabe? Porque agora não pode, né? Eu brinco que nem em casa o pessoal está beijando mais, porque todo mundo com medo de pegar esse vírus aí. Enfim, eu acho que acabou o diálogo. E muita gente nesse momento está praticando maldade. E tem gente contratada para praticar maldade. Vocês sabem disso. Deputado Roberto Moraes, do Cidadania, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo bate-papo aqui, né, na Assembleia Legislativa. É sempre bom conversar um pouco, com né? Um bom papo, né? E tal, com um cafezinho, né? E tal. Bacana. Obrigado, deputado. Obrigado a você, Luciano. Obrigado a Júlia. Obrigado a todos da RDLS. Estou toda vez que precisar, estou à disposição. Mais uma vez, desculpa, eu me atrapalhei totalmente. Na minha cabeça era sexta-feira passada a ligação que eu ia receber. No fim, era na segunda, eu acabei me atrapalhando totalmente aqui. A minha secretária Lili fez tudo certo, trabalha comigo há 30 anos,
Mas foi assim, uma falha minha. Então, desculpa, bom trabalho, bom dia, Então, um bom final de semana. Obrigado, deputado. Eu vou aproveitar e já chamar o senhor depois para um Conexão Legislativa, bater papo com a gente lá no Conexão Legislativa. Obrigado pela sua participação. Estou à disposição. Um abraço. Obrigada, deputado.